Olá, boa tarde. Boa tarde, Sónia, tudo bem? Já me consegue ouvir, Sónia? A ouvir-me, Sónia? Sónia, a ouvir-me? A ouvir-me, correto? Ótimo. Vamos esperar só um bocadinho, está bem? Para ver se entra aí uma multidão. Sónia, não consegue ligar o seu micro, pois não? Não tem micro, certo? Não? Ok. Pronto, vamos ver se entretanto entra alguém, está bem? Um minuto só. E depois iniciamos. Boa tarde. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Isabel. Tudo bem? Desculpem lá que eu estava aqui distraído. Já tinha dito à Sónia para esperar um minuto, a ver se entrava mais alguém. Então, e como é que está a vossa situação na escola? Tudo a rolar? Eu pergunto sempre o mesmo, não é? Esqueço-me sempre. Muito bem. Ora bem, prontinhas? Começamos às 19h15, prontas para mais meia horita, 45 minutos de informação útil que vos pode, obviamente, trazer muito, se vocês aproveitarem bem, vai de certeza absoluta fazer-vos falta, ok? Vai ser muito importante para a vossa formação prática, mesmo muito importante. E hoje, mais uma aula muito importante, com dicas úteis, nada de muita novidade, porque são aspectos que nós já falámos. Aliás, um dos vídeos que eu vou utilizar como suporte para a aula já foi utilizado quando demos o módulo de segurança rodoviária, o MSR, ok? Portanto, vamos utilizar um bocadinho desse vídeo, que é relacionado com a exploração perceptiva visual. Sabem o que é isto? Não vos diz nada? Quero ouvir a opinião, neste caso, escrevam a opinião aí no chat das três. O que é que, uma palavra, duas palavras, uma frase, o que é que vos faz lembrar, dentro daquilo que já falamos, o que é que vos faz lembrar a exploração perceptiva visual? O que é que tem a ver? Visual, o que é que tem a ver? E, entretanto, muito boa tarde à Ana. Alô, muito boa tarde. Ana, estamos a iniciar mesmo agora, só começamos mesmo agora. E o que eu estava a perguntar, já agora, para repetir se calhar não me ouviu,
e para dar tempo às outras meninas relembrar-se, ok? O que é que nós queremos dizer, o que é que vocês acham que quer dizer, uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, uma frase, o que é que quer dizer, o que é que vocês acham dentro daquilo que nós já falámos no módulo comum, no módulo de segurança rodoviária, em que matéria é que está ligada a esta situação da exploração perceptiva visual. É relacionado com o quê? Fatores importantes, qualquer coisa que possa ligar à exploração perceptiva visual. Tem alguma coisa a ver então com os fatores externos? Por exemplo, fatores externos, chuva, ou seja, as condições ambientais. Tem alguma coisa a ver com isso? Diretamente? Meninos, visual. Exploração perceptiva visual. Não faz lembrar nada, de certeza. Ai, que as meninas... Foi um dos tipos de visão que nós falámos. Ok? Portanto, se fala em visual, tem a ver com visão. Certo? Nós em nenhum tema falámos na maneira como temos que recolher a informação, os sentidos que nós temos que utilizar para essa recolha de informação, a importância que é nós recolhermos corretamente a informação, a maneira como temos que olhar, certo? Ou como temos que olhar, a consulta dos espelhos, os ângulos mortos, a percepção visual, a acuidade visual. Isto não é novidade para vocês, isto? Certeza. Então, quando vocês vão a conduzir, vocês vão ter que ir como? Assim? Olhar para a frente só? Não. E fatores importantes? Este tipo da percepção visual tem a ver sobretudo com o quê? Visão, isto não é a resposta àquilo que eu acabei de perguntar. Exatamente, Tânia, muito bem. A tal visão em 360 que nós falamos, em que nós dizemos 180 são-nos dados através dos espelhos do veículo, os retrovisores exteriores e o retrovisor interior, e depois nós temos que ir buscar os outros 180 aos ângulos mortos, o olhar em redor, ao procurar, ou seja, ao fazermos esta exploração perceptiva visual. Mas para nós termos também a capacidade, ok, de vermos e de sabermos olhar, porque não é só o olhar, não é só virar a cabeça para lá, ok? Certo? Porque às vezes vocês até viram a cabeça, mas muitas vezes viram a cabeça para quê? Para disfarçar, para enganar o instrutor. É preciso olhar, como eu costumo dizer, com olhos de ver. Certo? E esta percepção visual, esta capacidade que o condutor tem, certo? Ou terá que ter, depende muito de quê? Uma palavra muito importante quando estamos a conduzir, que vem com o tempo. Eu costumo dizer, vocês saem, e até saem da cá com carta, ok? Sabem conduzir, mas ainda não são condutores. Porque falta o quê? Exatamente, Isabel. A experiência. Esta exploração perceptiva visual, também, obviamente, nós ficamos com mais noção desta percepção visual, da percepção visual das coisas, certo? Obviamente, quando estamos com mais, fazemos mais quilómetros, andamos mais. Ou seja, a tal experiência que é importante também. Mas é claro que é importante desde a atitude, a personalidade, ou seja, nós estarmos precavidos, certo? E como é que um condutor é um condutor precavido? Qual é a expressão que se utiliza quando um condutor é cuidadoso? Não confundam com azelhice, ok? Mas sim com cuidadoso.
Como é que é aquele condutor que mudará a velocidade quando se aproxima de uma passadeira, de um cruzamento ou de um entroncamento, quando vê um sinal de perigo, quando vê um peão? Como é que se chama esse condutor? Que é esse tipo de condução que nós temos que praticar no nosso dia-a-dia para não sermos surpreendidos. Condução que é? Exatamente. Condução defensiva. Não surpreender, nem ser surpreendido. Tudo isto é importante, ok? Para nós termos ou fazermos uma correta exploração perceptiva visual. Aquela situação que eu falo de vem a bola, pode vir a criança. Temos um carro que acabou de parar, à nossa frente. Certo? O que é que nós temos que estar ali a ver? Nesse momento, o que é que nós temos que ter ali? Qual é que deve ser a nossa percepção visual? Para que é que nós devemos redirecionar a nossa atitude? A nossa visão? A nossa concentração? Moderar a velocidade, mas para quê? Para estarmos atentos a quê? O carro parou, porque se o carro parou, o que é que pode acontecer? O condutor pode o quê? O que é que pode acontecer? O que é que o condutor... Acabamos de parar à nossa frente um carro. O que é que o condutor pode fazer? Sair de onde? Sair do carro. Ou seja, abrir a porta. Exatamente, Sónia. Isto são tudo suposições. Ok? Que vem da tal capacidade que nós temos que ter para explorarmos todo o ambiente rodoviário. E por isso é que eu disse que nós íamos aqui falar e eu ia utilizar um vídeo que já utilizámos quando demos o módulo de segurança rodoviária. Aquelas primeiras aulinhas. E na aula 3 desse módulo de segurança rodoviária, eu ensinei-vos no sentido, ou seja, dei-vos conselhos no sentido de vocês explorarem constantemente o ambiente rodoviário. E eu disse-vos, a certeza absoluta, se conseguirem rever essa aula, vão lá. E eu disse-vos, das coisas mais importantes, e eu aqui vou buscar agora a parte do vídeo que diz isso, e voltamos já atrás, deixem-me só ver aqui, exatamente. Conseguem ver isso? Não se lembram disto? Olhem lá em baixo. Explorar sistematicamente o ambiente rodoviário. Olhar o mais longe possível, eu até vos digo, olhar para a frente do veículo, olhar para a nossa frente, é quando o quê? Quando é que nós temos que olhar mais para a nossa frente do veículo? Ou para o canto, ou para a nossa traseira? É quando estamos em andamento? Ou é quando estamos, por exemplo, a sair de um estacionamento ou a fazer uma determinada manobra, a ver se estamos perto do carro, ou do muro, ou da árvore, ou etc. Fora isso, onde é que nós temos que olhar? O mais longe possível. Certo? Não só para a frente, mas, porque o olhar o mais longe possível não quer dizer olhar para a frente. Só. Certo? É olhar para a frente, o mais longe possível, para os lados, para as partes laterais, o nosso campo visual, certo? Campo visual é assim ou é assim o nosso campo visual? Fecha ou abre? Abre, exato. Quando é que ele fecha? Quando é que ele fecha? E na bocado alguém falou na visão em... Exatamente, visão em túnel, que é perda de visão lateral. Quando nós ingerimos bebidas alcoólicas, o álcool, ou alguns medicamentos ou drogas, a nossa visão, certo? Fica em túnel. Perda de visão lateral. Ok? Portanto, é ao contrário. Campo visual, ok? Certo? E depois, explorar, vamos cá em baixo, explorar sistematicamente o ambiente rodoviário. Ou seja, olhar à nossa volta, consultar os espelhos. Dizem que um condutor experiente, de 4 em 4 segundos, olha ao espelho.
Nós não vos pedimos de 4 em 4 segundos. Pedimos é que, principalmente quando vocês tenham que fazer alguma alteração da trajetória, vocês, antes de fazerem essa mesma trajetória, sinalizarem a mesma alteração, o pisca correspondente, a moderação da velocidade quanto baste, certo? E antes de efetuarem, não é como se costuma dizer muitas vezes, olhar com o quê? Olhar, vocês às vezes olham com o volante. Ou seja, vocês ao mesmo tempo que olham, inclinam logo o volante. Asneira. Porque inclinar o volante, virar, é com certeza que não estará lá ninguém. E por isso é preciso vocês se mexerem também no banquinho. Nunca ficarem estáticos colados. Eu costumo dizer, o cinto prende-vos à vida, mas não vos prende ao banco. Ou seja, vocês movimentem-se para procurar nos espelhos os veículos. Ou por cima do vosso ombro. Ou para o lado, para a janela do lado direito ou para a janela do lado esquerdo. Isto vai ser muito, mas muito importante. Vocês dizem muitas vezes, o examinador, não, então você não viu, não se deu a passagem ao peão. Não ouvi, só ouvi muito em cima. Já não tive tempo de parar o carro. E porquê é que nós não tivemos tempo de parar, de imobilizar o carro? Primeiro porque não antecipámos a passadeira e não tivemos aquela noção de, ok, eu estou-me a aproximar a passadeira, eu devo ter cuidado. Depois não exploraram o ambiente rodoviário de certeza absoluta. E se for num sítio que é mais difícil de explorar, um local de de menor visibilidade, certo? O que é que vocês têm que fazer? Mais devagar. Porque quando vocês dizem eu não tinha tempo de parar, é porque a vossa velocidade não era adequada para a situação. E é sistematicamente reprovações práticas por causa da falta da exploração. Quantas vezes vocês vão mudar de via de trânsito e o examinador, ou nas aulas de condução, o instrutor vos mete a mão no volante porque tem um carro ao vosso lado e se o instrutor não fizesse isso, vocês iam bater. Vocês nem imaginam tão bem. Porquê? Porque vocês às vezes fazem as coisas muito em cima e como já estão apertados para eles fazer, nem já saltam etapas. Já se calhar já saltam o pisca e só sinalizar não chega. Nunca vai chegar. É preciso olhar o mais longe possível, é preciso explorar, ou seja, ter essa percepção visual das coisas. Que é a mesma coisa também dizemos, de perceber um conjunto de situações. Portanto, vocês depois não vão ter que interpretar uma situação. Muitas das vezes, vocês têm que perceber que, lá está, o carro parou, o condutor pode abrir a porta. Nós estamos a ver, eu estou a ver um peão no passadeiro e de repente, porque tem um carro estacionado, nós deixamos de ver esse peão. O que é que nós temos que pensar? Ok, temos que pensar que eu deixei de ver o peão, se calhar ele encostou-se ao carro, vai passar pela frente do carro e vai-me aparecer à frente. Certo ou errado o que eu estou a dizer? Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Portanto, eu vi um peão. Desapareceu de repente. Ele não desapareceu. Portanto, ele pode estar ali. Pode querer estar ali para passar. Pode meter-se. E não hoje, mais uma vez, um aluno que tínhamos em aula de condução e o peão vinha na berma. Mas a berma ficava mais estreita. Então, o peão estava quase em cima da guia, na berma, mas em cima daquela linha branca. Como é que eu fico a saber... que vocês estão a ver o peão? Como é que eu fico a saber? Nós estamos a dar uma aula de condução. Como é que eu fico a saber que vocês estão a ver um peão, que vocês estão-se a aproximar dele, certo? Como é que eu sei que vocês estão a vê-lo? Eu não estou de frente a olhar para os vossos olhos, certo? Como é que eu sei que vocês estão a vê-lo? Qual é a comunicação que vocês têm que ter para com... Nesse caso está ao vosso lado, com o instrutor e no dia do exame para com o examinador. Certo? Como é que vocês se preparam para o caso do peão ter que atravessar ou lembrar-se de atravessar e não estar a ver ou até ter um desequilíbrio e cair à nossa frente? Como é que vocês se preparam para isso? Estou à espera de uma resposta. Não se preparam? Não fazem nada? Sim? Ou não me estão a ouvir? Ou não querem saber de mim? Ninas, como é? Se preferirem falar, já sabem, eu abro as comunicações.
Ok. Muito obrigado. Agradeço as vossas respostas. Muito bem. Obviamente, moderando a velocidade. É a comunicação que vocês têm que ter para com quem vai ao vosso lado, para transmitirem segurança. Ok? Portanto, devem olhar o mais longe possível, perceber um conjunto de situações, é explorar sistematicamente o ambiente rodoviário. Depois, a importância de ver e de sermos vistos, ok? Eu estou aqui, a tal comunicação, muitas vezes a utilização do sinal sonoro não como forma de protesto, mas de comunicação no sentido, estás-me a ver, por exemplo, a situação que nós utilizamos o sinal sonoro no início de uma ultrapassagem fora de uma localidade, ok? O ver e ser visto também é, também é esta situação desta comunicação, a situação de mudança de direção e nós comunicarmos com os piscas, ou seja, portanto, é uma situação de, ok, eu vou mudar de direção, é uma forma de comunicação com os outros, certo? E procurar um ponto de fuga. Ou seja, quando vocês veem que há uma travagem à vossa frente, se calhar não estavam tão bem preparados para ela, então vamos tentar procurar um ponto de fuga, ou seja, um ponto em que a gente consiga evitar pelo menos uma batida mais forte, ou seja, pelo menos vidas humanas. E é aqui que entra o exercício que existe no simulador, ok? Que é um exercício onde vocês, que eu vou já mostrar, em que simplesmente vocês vão ter tipo um obstáculo à vossa frente e um sítio para o veículo passar. E depois, esse sítio para passar, vocês já têm que procurar, ou seja, já é um sítio diferente. Ou seja, basicamente vocês vão ter que andar ali um bocadinho aos S, digamos, e procurarmos então esse ponto de fuga, ou seja, o ponto de passagem. Ok? É para vocês terem percepção de, ok, é para ali que eu tenho que ir, vamos lá ver o que é que eu tenho que fazer, vamos lá ver o volantezinho e tal, ok, agora já é para ali, certo? Portanto, é vocês procurarem terem essa percepção visual, ok, do ponto de fuga. É claro que, obviamente, na estrada, este tipo de situações é muito, ou seja, existem muito mais, outras condicionantes, ok? Preparados para ver o vídeo? Primeira palavra-chave, número 88, ok? E vamos, registaram? Vamos então para o vídeo. Como vocês vão reparar agora aqui, então, é basicamente o cenário, como vocês estão a ver, é sempre o mesmo, ok? Vamos iniciar a marcha. E basicamente o que vocês têm que procurar é um local para vocês passarem e continuarem a circular. Ok? Vou pôr agora aqui um bocadinho mais baixo. Vão ver ali aquele intervalo. É ali que temos que passar. Ok? Agora procurarmos sempre, na próxima cancela, como vocês estão a ver aí, entre aspas, procurarmos a tal abertura. E assim, sucessivamente. E vão, obviamente, para fazerem isto, neste caso, não é que agora vão ter que fazer. Já vamos passar lá para baixo, mais devagarinho. Exatamente. Ok? Lá está, fazerem a tal exploração perceptiva visual, olhar o mais longe possível para termos noção do que é que temos que fazer. É um exercício simples, mas é um exercício de responsabilidade. E a exploração perceptiva visual é algo de importante, útil, necessário. Ok? Sónia, está-me a dizer que fez isto hoje. Teve a percepção do porquê deste exercício ou se calhar ficou com ela agora? E da tal importância que ele tem? Porque é claro que
vai ser... existem outro tipo de condicionantes. Só de pensarem que se não fizerem direitinho vocês podem bater. Por exemplo, como é que vocês sabem? Às vezes tem um carro mal estacionado, vem um carro de frente. Será que vamos passar? Será que não vamos? Terem essa percepção, né? A percepção da dimensão do nosso veículo, do espaço que vocês têm, da velocidade que vem. Se o outro condutor tem algum ponto de fuga no sentido de se encostar mais um bocadinho para facilitar-nos e passarmos todos, percebem? Portanto, é esse tipo, lá está esta exploração perceptiva e visual que vocês têm que ter, certo? Se estamos corretamente posicionados na via, né? Porque vocês sabem que nós temos que ir na via mais à direita, o mais à direita possível. E há muitos de vocês que dizem, mas eu não tenho a noção se estou muito perto, se estou longe. Vão começar a ganhar, têm que começar a ganhar essa perspectiva. Se ainda tem mais espaço, se estão a passar demasiadamente perto dos obstáculos, ok? Então, tudo isto faz parte da exploração perceptiva visual. E acreditem mais uma vez, quando vocês não recolhem muito bem a informação, repare, a maior parte das vezes, vocês até sabem, se eu vos perguntar, se chegarem a um determinado local e não houver sinalização, vocês têm que ceder a passagem a quem? Quem chegar a um determinado local, no cruzamento, não há sinalização, a quem é que vocês têm que ceder a passagem? Aos da direita. Obviamente. Como é que vocês vão ver se vem um carro de lá? Só espreitam para a... Se ele estiver lá parado, vocês cedem a passagem? Ou também têm que lhe ceder a passagem? Você não fez corretamente se ele as se vier a instruções aproximar? pedidas. Ou só se ele já... Quando é que vocês têm que ceder a passagem? Sempre? Ou seja, que ele está a aproximar, ou só se estiver lá parado? Exatamente. Não é só se ele estiver lá parado. O problema é que vocês... eu tinha tempo. E não hoje houve um aluno que parou no stop e depois arrancou e vinha um carro e na ideia dele ele teve tempo. Ok, o outro não teve que fazer uma travagem brusca, mas teve que reduzir a velocidade para o deixar avançar. Então isso aí já é falta de cedência de passagem. Isso aí já provoca uma reprovação porque nós prejudicamos. Mas ele, lá está, ele não teve a tal percepção. Ele até explorou, que até ele disse ao examinador, vamos chegar um bocadinho à frente para ver melhor. O problema é que quando ele chegou à frente para ver melhor, já não parou outra vez. Não faz sentido. Então se vir o carro a aproximar, o que é que nós temos de fazer? Ceder-lhe a passar. Perceberam a ideia? Muitas vezes vocês dizem, eu olhei, e o instrutor chamou-vos a atenção e a vossa resposta é, eu olhei. Quando o instrutor chama a atenção é porque vocês até podem ter olhado, mas não olharam com fim de exercício. Ou seja, não tiveram noção daquilo que estavam a fazer de certeza absoluta. Porque muitas das vezes vocês olham, ok? Mas é para disfarçar. E pode calhar bem de não vir ninguém, como pode calhar de vir. E se vier, no caso simulador, ninguém se aleija, mas no caso de real, se o outro veículo não conseguir evitar o nosso, certo? Vai ter consequências. Ok? Muitas vezes vocês estão e têm a noção que, ok, olharam só um bocadinho muito atrás, não tem, é um tipo de cruzamento que tem má visibilidade, mas vocês olharam uma vez, não viram nada e metem-se à sorte. Em vez de irem com calma, lá está, explorar mesmo, observar, ok, não é ninguém, vamos lá. Olham mesmo sem noção. E pensam que enganam o instrutor ou pensam que enganam quem está ao vosso lado. E não vão enganar. Porque quando o instrutor vos chamar a atenção, quando o examinador vos chamar a atenção, esqueçam. É porque fizeram mal. Ninguém vai pegar com vocês se fizerem bem. Ok? Está entendido isto? Está entendida a importância deste exercício e sobretudo está entendida a importância de tudo o que nós falamos aqui, a importância que é. Agora não se deitem na cama a dizer assim, ok, mas ele disse-me que é, eu com o tempo é que vou ganhar esta experiência. É verdade. Mas ao mesmo tempo que eu digo isso, eu também digo, ok, se somos menos experientes, então temos de fazer as coisas. Quando é para tomarmos esta decisão, se ainda não sabemos por onde devemos de olhar corretamente, então temos que ter mais ou menos cuidado. Se não sabemos, temos que ter.
obviamente, mais cuidado. Exatamente. Então, é uma justificação para irmos mais devagar. Nos sítios Vamos parar onde no temos parque. que fazer Atenção, essa exploração você não fez perceptiva corretamente visual. as instruções pedidas. Ok? Certo? Nos sítios mais importantes. Há sítios que a gente vai mais descontado. Nós atendemos isto, certo? A parte de irmos... que tipo de condução normalmente provoca mais sonolência porque é uma condução que tem poucos estímulos. Ou seja, muitas retas, poucas curvas, pouca sinalização. Uma pessoa vai mais distraída, até começa a dar o sono. Certo? Que tipo de condução é esta? Urbana ou não urbana? Autoestrada, ou seja, não urbana, fora de uma localidade. É claro que dentro de umas localidades, e por isso é que o limite máximo dentro de uma localidade é inferior, porque é preciso nós termos mais estímulos, ou seja, é necessário nós termos mais atenção, utilizarmos ou explorarmos mais. Não quer dizer que fora de uma localidade não tenhamos que explorar, ok? Mas não existe tantos índices críticos, ou seja, coisas que nos podem prejudicar. E às vezes o que acontece é que como não existem tantos, uma pessoa vai mais descontraída e depois somos surpreendidos. As coisas aparecem, mas a gente já não consegue reagir. E coloque-o em Por isso segurança. é que é sempre necessário nós termos Fim de exercício. esta tal exploração perceptiva visual. Mesmo em situações de colocação na via, distâncias de segurança, quer seja frontal, quer seja lateral, no contorno de veículos mal estacionados, situações de passagens estreitas, ultrapassagem, certo? Um local mais estreito, cruzamento de veículos frente a frente em que a via pode ser mais estreita, para não embatermos lateralmente com os espelhos, etc. Portanto, é muito, mas mesmo importante nós termos esta, ou fazermos esta exploração visual, ok? E termos, então, a percepção do nosso posicionamento, da nossa colocação, das mudanças de direção, da dimensão do nosso veículo. Está entendido isto? Certo? Alguma dúvida? Não? Obrigado mais uma vez por estarem aí, certo? As meninas ao poder. Ok? Segunda palavra-chave, número 99. Ok? E até sexta-feira. Que vamos dar uma coisa muito importante chamada prioridades. Ok? Que é a maior causa de reprovação em exame prático. Prioridades. Ok? Não vamos dar a matéria toda, a regra da ciência, etc., mas vamos falar, explorar por alto situações de exame que normalmente vos dão reprovação. Ok? Certo? Boa tarde a todos, muito obrigado por estarem aí.